Efésios capítulo 4, versículo a partir do 11, diz assim, ó. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Versículo 12. Com o fim ou propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse versículo 13, especificamente ele, coloque na tradução ARA, na ARA. Essa tá boa. Não, essa não tá. Bota a ARA. Ou uma Almeida mais antiga. Isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Diga assim: Deus, Ele tem uma medida para mim. Amém? Você pode orar comigo agora, mais uma vez, interceder por essa palavra? Chame suas mãos para cá. Ora, interceda. Eu preciso que você seja um intercessor e intercessora minha agora, nesse momento. O Senhor tem uma palavra para liberar para você, mas eu preciso que você me ajude intercedendo agora. Isso, ore, interceda pela minha vida, por essa palavra, para que toda resistência caia por terra, para que todo impedimento caia por terra. Ô Espírito Santo da verdade, Pai, dá-lhe o seu entendimento, Senhor, dessa palavra, Cordeiro Santo. O rida caço que ele becaia, rendo comando ele beaçondo comando ele beaçaia. Sim, Cordeiro Santo, vem as revelações, Cordeiro. Venha as revelações, Cordeiro, dessa palavra sobre nós, ó Pai. O rede caçondo ele becamanolo badacalabaia. O requesequendo comai ele bequeia. Oh, Espírito Santo, Espírito da verdade, venha sobre nós, venha sobre a tua igreja, Cordeiro, Cordeiro Santo. Em nome do Senhor Jesus, venha as revelações da tua palavra, Pai. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Amém ou não amém? Eu quero falar com vocês nessa noite, irmãos, essa palavra. Essa palavra o Senhor ele começou a ministrar no meu coração ontem à noite. Ontem à noite, irmãos, ontem à noite, eu estava numa conferência com 20 mil pessoas. Sério? 20 mil pessoas ontem eu estava numa conferência ontem à noite. Fogo para todo lado descendo sobre nós, foi bênção de Deus. Vocês estavam lá também. Vocês estavam lá. Eu vi vocês lá. Amém ou amém? Vocês estavam lá. Aleluia. Glória a Deus. Essa madrugada o Senhor me deu um sonho muito real, irmãos. Era uma visão. Uma conferência assim. Era a nossa igreja que tinha feito essa conferência, estava fazendo, era um culto, tinha 20 mil pessoas assim, era uma arquibancada, muita gente. E durante aquela conferência aconteceu alguns episódios, durante aquele culto houve alguns episódios. Houve coisas boas e houve coisas que não é ruins, mas é para o aprendizado de vocês. Que tudo isso é o Espírito Santo falando conosco, nos trazendo entendimento, nos trazendo revelação. E quando terminava aquela conferência, eu chegava para os pastores e falava assim para eles assim: os obreiros estão todos reprovados. Eu coloquei eles para jejuar e orar e eles não jejuaram. Aí eu falava assim no sonho, eu falava assim, eu quis ser flexível para eles, mas quando eu sou flexível eles não conseguem ter disciplina. Eu preciso pegar no pé deles para jejuar. Ó, eu falando no sonho.
Sabe o que é isso aí? Isso era o anjo falando comigo. E mostrando que muitas pessoas aqui ainda não têm a maturidade de conseguir caminhar sozinho no nível espiritual que você precisa. Que vocês ainda precisam de um empurrão, de uma maturidade maior para crescer nas áreas que o Senhor quer que você cresça. Porque entenda bem, fazer parte da Emigrar não é fazer parte de qualquer denominação. E não estou menosprezando outras denominações, não. E nem estou dizendo que nós somos melhores. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que essa casa, ela tem uma visão. Essa casa, ela tem um propósito. E é um propósito e uma visão, irmão, diferente de outras, que também são santas. Mas a visão e o propósito que nós temos aqui, e que houve essa conexão, que é a mesma visão e o propósito do apóstolo, para que a gente possa cumprir essa visão, nós precisamos, irmãos, de maturidade espiritual. Por que eu preciso de maturidade espiritual? Porque a maturidade espiritual vai me trazer para a minha vida disciplina. Não existe, essa casa, irmãos, esse ministério, é um ministério onde nós estamos buscando e estabelecendo avivamento. Nós não estamos esperando o avivamento. Amém ou amém? Amém? Nós não estamos esperando o avivamento. Eu não estou esperando o avivamento. Eu busco o avivamento e eu estabeleço o avivamento. O que é você estabelecer? Eu estabelecer algo que eu já tenho. Estabelecer algo que o Senhor já me deu. Quando um governador, um prefeito, um presidente, um senador, um deputado, quando ele ganha eleição, e no dia 1º de janeiro, que agora não é mais 1º de janeiro, é alguns dias mais para frente, ele é empossado ali, ele vai estabelecer o governo dele. Ele vai estabelecer os ministérios dele, ele vai estabelecer os secretários deles, ele vai estabelecer algo que ele já tem autoridade para aquilo ali. Ele estabelece, ele traz. O prefeito de João Pessoa, quando ele ganhou a eleição, quando foi no 1º de janeiro do ano que ele começou a governar, ele estabeleceu sobre essa cidade o governo dele. Ele não ficou dizendo assim, eu vou esperar o meu governo. Não, ele já estava com o governo lá. O governo do Senhor está sendo estabelecido, por quê? Porque o governo que nós estamos estabelecendo é o governo do reino de Deus. E o governo do reino de Deus, eu não estou esperando ele, não. Jesus disse assim, uns vão dizer, o reino está ali, o reino está acolá, mas não acreditar nele, porque o reino está dentro de vós. O reino é chegado. João Batista já pregava, dizia, o reino é chegado entre vós. Jesus pregava e dizia, o reino é chegado entre vós. Nós precisamos estabelecer aquilo que nós estamos recebendo. E nós estamos estabelecendo aquilo que nós estamos recebendo. Você só estabelece aquilo que você tem. Então, quando eu digo a você que nós não estamos esperando o avivamento, nós buscamos o avivamento, nós nos alimentamos do avivamento e estabelecemos o avivamento. Todo culto aqui eu estabeleço avivamento sobre vocês. Todo culto aqui eu meto avivamento em vocês. Não pense que avivamento é só impartição de poder, não é. O avivamento é a palavra que te desperta. O avivamento é a oração que te desperta. O avivamento é aquele fogo que te pega por dentro e você sai daqui triste com você. Irmão, quanto mais avivamento vem, mais você fica triste com você. Existe uma tristeza que não te mata. Aleluia. Paulo, ele fala de um tipo de sofrimento que provém de Deus. E ele fala assim, e o sofrimento que provém de Deus, ele não causa morte como o sofrimento do mundo, mas ele traz arrependimento para a salvação. Aleluia. Quando o Espírito Santo ele gera essa angústia dentro de mim, essa tristeza dentro de mim, é para que eu melhore. Todas as vezes que eu penso em dar um passo fora da presença dele, ou fazer algo que ele não quer que eu faça, me gera uma angústia e uma tristeza dentro de mim. Aleluia. Isso é o reino que está estabelecido dentro de mim. E esse reino nós estamos estabelecendo, é o avivamento. Nós buscamos ele. Amém? Amém ou amém? Só que esse avivamento que nós buscamos, nós precisamos ter maturidade para
para que a gente possa alimentar. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, preste atenção nisso aqui. O avivamento, irmãos, ele vem empoderado e encarregado de uma grande autoridade. Na verdade, a gente fala a palavra avivamento, mas na verdade a palavra é reavivamento. É um reavivamento. O que é um reavivamento? É trazer vida aonde não há mais vida. É trazer vida aonde é um cenário de morte. Em Ezequiel capítulo 47, quando ele profetiza sobre o vale de ossos secos, claro que ali é uma visão. Ali não foi algo literal que aconteceu fisicamente, mas ali era uma visão. E na visão ele profetiza sobre um vale de ossos secos, sim ou não? O vale de ossos secos voltou a viver. Ele teve vida novamente. O que é isso? Isso se chama avivamento. É o Espírito. E quem foi que trouxe vida àqueles ossos? O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. O profeta Ezequiel, irmã Priscila, ele ouviu um som, ele ouviu um barulho. Aquele barulho, irmãos, era o Espírito ajuntando os ossos, cada osso no seu osso. O avivamento, ele vem, ele traz vida onde há morte. O avivamento vem, ele desperta quem estava cansado, ele traz força aos fadigados. Aquela palavra de Isaías, que ele renovará suas forças como a da águia, e vocês voarão, vocês correrão e não se cansarão. Sabe o que é isso? Isso é avivamento. Isso é fogo do Espírito. Existe uma força de Deus que vocês não cansam. Existe uma força de Deus que vocês não cansam. Existe uma graça de Deus, irmãos, uma capacitação de Deus sobre a vida de vocês, sobrenatural, que vocês não sentem fadiga. Eu não estou dizendo que isso, irmãos, é uma regra que vai acontecer com cada um de vocês, mas eu estou dizendo que isso é uma porção que existe dentro do poder de Deus. Amém ou não amém? Amém. Hoje eu me alegro com algo. Por quê? Veja só. Ainda que eu esteja pregando aqui para vocês sobre maturidade espiritual, eu lembro que há uns 3 anos atrás, um casal muito amigo meu, são um casal que busca o fogo do Espírito Santo, o avivamento e tal. Eles estão de outros estados e eles vieram morar aqui em João Pessoa e ele veio nos fazer uma visita. Eu conheci esse casal através de outras pessoas, casal de Deus, e eles vieram aqui na igreja 3 anos atrás, 2 anos e meio, 3 anos atrás. E eu estava ministrando uma palavra, pregando uma palavra, terminou aquela mensagem, terminou aquele culto. Outro dia a gente estava junto, tomando um café. E aquela mulher falou assim para mim assim: pastor Josimar, a sua igreja é uma bênção. Eu senti a presença de Deus poderosamente. Mas tem uma coisa, a palavra que o senhor estava pregando não é para a sua igreja. Ela falou no sentido que, na época, a igreja não tinha o entendimento e a maturidade para receber o nível da palavra que eu estava pregando. E olha, que naquele tempo atrás, eu não pregava ensinando, com os princípios que eu prego hoje para vocês. Era algo mais relax. Ela falou assim: a igreja não está preparada, pastor, para receber essa palavra, não tem maturidade para isso. E ela não estava mentindo não, tá? Aqui não foi uma ofensa não, verdade. Eu pregava, mas eu sabia que muitas pessoas que estavam ali conosco há 3 anos atrás, aquela palavra ali entrava aqui e saía aqui. Por quê? Porque não tinha um entendimento no coração para receber aquela palavra. Só que, graças eu dou ao nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe um batismo de entendimento sobre vocês, que imergiu vocês no profético, que imergiu vocês na visão apostólica, que imergiu vocês, irmão, nesse rio de fogo. Aí o que é que aconteceu? O entendimento de vocês abriu. Diga graças a Deus. Amém ou amém? Amém? Só que lhe falta uma coisa. O entendimento abriu. Vocês conseguem hoje absorver a palavra que eu ministro para vocês. Vocês conseguem absorver o ensino que o apóstolo ministra para vocês. Só que lhe falta uma coisa. A maturidade. Amém? Maturidade. Maturidade. E é isso que a gente vai falar sobre isso.
hoje aqui com vocês. O versículo 13 diz de uma medida que Deus ele tem para que a gente chegue. É a medida de varão perfeito. É uma estatura de varão perfeito. É uma medida onde é a medida de Cristo. É uma medida de maturidade. Obrigado, Calma. A varão perfeito é a medida da estatura completa de Cristo. Nós conseguimos chegar a uma estatura de varão perfeito? Sim. Eu consigo chegar a uma estatura de varão perfeito? Consigo. Você consegue? Consegue. Tudo que você faz através do Espírito Santo, você consegue. O Espírito Santo, ele não se limita a nada. Você, com a ajuda do Espírito Santo, você pode usar 100% da sua mente, do seu intelecto. O Espírito Santo, ele pode restaurar e trazer sobre você 100% do seu intelecto. Sabia disso ou não? Existe algumas pessoas que dizem que o ser humano só tem capacidade de usar tantos por cento da sua mente. Outros têm capacidade de usar mais da sua mente. Se é verdade, eu não sei. Eu não me aprofundei nisso, mas uma coisa eu sei. Que o Espírito Santo de Deus, pastor Tiago, ele pode abrir a nossa mente e nos levar à sabedoria de usarmos 100%. Porque Deus, se Ele me deu algo, Ele não quer que eu use só a metade. Se Deus me deu algo, eu quero que Ele use completo. Ele quer que eu use Ele completo. Amém ou amém? E isso no Espírito, irmãos, isso no Espírito é fundamental. Então vamos lá. Para que eu chegue a essa medida de varão perfeito, antes, Paulo, ele fala dos 5 ministérios. Ele vai falar sobre maturidade, mas antes de Paulo falar da maturidade, ele vai falar dos 5 ministérios. Vamos lá. Apóstolo, profeta. Vamos lá, na sequência, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém ou amém? Os 5 ministérios, ele vai falar dos 5 ministérios. Por quê? Porque os 5 ministérios, coloca para mim o versículo 11 e o 12. Os 5 ministérios, só o versículo 12. Olha como ele é essencial para quê os 5 ministérios? Os 5 ministérios, ele é essencial para isso aqui, ó, versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aí o versículo 13, que a gente leu, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, que é a revelação de Cristo, do Filho. Tudo isso aqui precisa dos 5 ministérios. A igreja, como eu falei, que tem a nossa visão, ela é uma igreja que ela precisa se mover nos 5 ministérios. Se você não cria, ou se você tinha dúvida dos 5 ministérios, você vai saber que eu já aprendendo sobre os 5 ministérios. Ah, pastor, eu não creio nesse negócio de apóstolo, não. Apóstolo foi só até no tempo de Jesus, foi só os apóstolos do Cordeiro. Ah, esse negócio de profeta foi só até João Batista, depois de João Batista não tem mais profeta. Eu lhe sinto muito lhe dizer que essa informação que você ouviu aí, ela não tem embasamento bíblico. Alguém pode pegar uma palavra ali e trazer uma explicação, uma distorção do texto. Mas a minha Bíblia, que eu uso com 66 capítulos, em nenhum lugar eu encontrei Maria José dizendo que o ministério apostólico acabou. Ou que o apostólico acabou, o profético acabou, ou qualquer outro. O ministério apostólico e profético, escuta isso aqui, irmão. O ministério apostólico e profético são 2 ministérios que foram banidos de muitas instituições. Você sabia disso aqui? Quantos de vocês vieram de igrejas mais tradicionais que não aceitavam o apostólico e o profético, que vocês nem ouviam sobre isso? Eu era um. Aonde eu me converti, não aceitava apóstolo e nem profeta. Só aceitava evangelista, pastor e professor de escola bíblica. Não era nem mestre. É só isso aqui. Tem mais alguém aqui que também passou por essa experiência? Ou foi só eu, irmão? Porque eu sei que 80%, 90% da igreja passou por isso aqui. O ministério apostólico e o profético, eles foram excluídos. E todas essas instituições que excluíram o ministério apostólico e profético, irmã Vilma, continuam da mesma forma. Não cresce. Algumas até incham.
Porque não pense que uma igreja cheia de gente com 5 mil, 100 mil pessoas dentro é uma igreja grande. Não, às vezes não é. Às vezes a gente está aqui com 50 pessoas, a gente é uma igreja maior do que tem 1000 membros. Porque o que importa para o Senhor não é o quanto você é numérico, quantas pessoas tem na igreja, mas quantos entenderam o reino e entraram no reino. Porque se eu tenho uma igreja de 1000 membros e só 50 conhecem o reino de Deus, é uma igreja pequena. Mas se eu tenho uma igreja aqui, onde 100% entra nas dimensões do reino de Deus, essa é uma igreja grande. Essa é uma igreja... Eu orava e dizia assim, Senhor, me dá 10 pessoas, ó Pai, que tem a mesma visão que eu, Pai. Dá-me 10 pessoas, preciso só de 10 pessoas. Aí depois eu comecei a orar, Senhor, dá-me uma igreja. Aí vai aumentando a nossa ousadia. Aí hoje eu oro assim, Senhor, me dá 5% da população de João Pessoa. Você sabe quanto é que dá 5% da população de João Pessoa? A população de João Pessoa já está em média 1 milhão de habitantes. Na casa de 1 milhão. Vamos lá. Dá 50 mil. Tá onde está uma igreja com 50 mil? Senhor, me dá uma igreja de... Aí você diz amém, tá? Senhor, me dá uma igreja de 50 mil habitantes em João Pessoa, que nós vamos transformar a cultura, a educação, a política, a sociedade. Vamos, Senhor, estabelecer o reino sobre o Nordeste. Amém. Aleluia! Amém? Amém? Aleluia! Uma igreja que entende, irmãos, isso, ela cresce. Mas uma igreja que exclui o profético e o apostólico não cresce. Mas por quê? Porque que essas instituições, essas denominações, elas excluíram o ministério profético e o apostólico. Por que isso? Por que excluíram isso? Porque, irmãos, ninguém consegue, escuta isso aqui, ninguém consegue controlar um apóstolo ou um profeta. Ninguém consegue dominá-lo a ponto de... Não, Jezabel sabia disso. Jezabel sabia que tinha que matar. Jezabel sabia que o profeta ela não controlava, ela tinha que matar o profeta. Porque não controlava o profeta. O profeta, ele não é controlado por um sistema. Muitas denominações, irmãos, se tornaram sistemas controlados por Jezabel. Jezabel, às vezes você acha que Jezabel, muitas vezes na igreja, muito tempo na igreja, as pessoas acharam que Jezabel é uma mulher endemoniada que vem tomar o seu marido. Não, irmão. Isso aí pode ser Salomé, pode ser Dalila. Mas a Jezabel, o intuito de Jezabel é dominar e matar os profetas. É um sistema opressor e dominador, ela controlador. Muitas instituições, irmãos, são controladas por ela. Por isso, irmãos, que há anos, agora que a gente está guerreando contra os principados aqui, contra potestados, contra e por que tantas igrejas nunca guerrearam lá atrás? Porque eram controladas e não aceitavam o mover apostólico e profético. Um pastor, um evangelista e um mestre, o sistema consegue controlar. O sistema pega um pastor, muitas vezes pobre economicamente, uma família grande, pega aquele pastor, coloca numa denominação, coloca um salário para ele e diz assim, mas você tem que fazer tudo que está no meu estatuto. Você não pode sair disso aqui. Ele tá sendo controlado por aquilo ali. Está conseguindo entender isso aqui? Ele pega o evangelista, você é evangelista dessa igreja, mas você tem que fazer o que essa igreja quer que você faça. O professor da escola bíblica, o mestre, seja como ele chame lá, também vive debaixo desse controle. Agora pega um apóstolo, coloca numa igreja dessa para você ver. Pega um profeta, coloca dentro de uma igreja dessa para você ver. Se o sistema controla. O sistema vai dizer assim, profeta Tiago, você não pode dar ceia para as crianças. Aí o profeta Tiago recebe uma revelação, o Espírito Santo fala assim, distribui ceia para toda criança. Profeta, irmão. E aí, profeta?
Aí o que é que o sistema fez? O sistema falou assim, não, profeta e apóstolo dá muito trabalho, exclui, tira. Só que sem o ministério apostólico e profético, irmãos, não há a edificação verdadeira que a igreja precisa. Por quê? Porque dentro dos 5 ministérios existe uma edificação que vai te levar à maturidade. Cada ministério que eu vou falar aqui agora, do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre, cada um deles, dentro desse ministério deles, dons ministeriais dele, tem uma revelação e tem uma autoridade que vai te trazer maturidade espiritual. Por isso que antes do versículo 13, da maturidade de varão perfeito, vem os 5 ministérios. Para a aperfeiçoação, para aperfeiçoar os santos, para a edificação do corpo, os 5 ministérios. Aí vamos lá. Para quem disse que o apóstolo foi só o apóstolo do Cordeiro e não teve mais. Bota aqui para mim, Atos 14, versículo 14. Atos 14, 14. Antes de eu entrar na maturidade que cada ministério desse traz, eu quero especificar aqui em texto que esses ministérios são vívidos. Até após a ressurreição de Jesus, havia apóstolos. Olha só, irmão. Ouvindo, porém, os apóstolos Barnabé e rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Calma, o ponto aqui quer dizer que Barnabé também era apóstolo? Mas não era só os 11 e depois foi Matias? E Paulo teve uma visão de Jesus e tal, e entrou nas últimas. Não, aqui ó, Barnabé também é um apóstolo. Amém ou amém? Bota para mim Efésios 2:20. Efésios 2:20. Volta ao versículo 19 para a gente ler o contexto. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui está falando apóstolos e profetas. Paulo ele está pregando isso aqui. Isso aqui foi antes ou depois da ressurreição de Cristo? João Batista estava morto ou estava vivo aqui? Estava morto. Mas ele está falando assim, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Trazendo aí, ó. Apóstolos novamente e profetas. E não só Paulo como apóstolo. O ministério do profeta também aí. Bota para mim, agora o ministério do profeta. Bota para mim Atos 11. Atos capítulo 11. Vamos ver se tem algum profeta aqui nessa noite. Atos capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para onde? Antioquia. Aleluia. Versículo 28. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Pronto, só até ali. Volta ao versículo 27. Aqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, o conceito, e aqui, irmãos, não é apenas quem tinha o dom de profecia, não. Aqui está falando de profetas. Desceu o profeta de Jerusalém para Antioquia. Então, depois de João Batista, havia sim profetas, até no tempo de hoje há profetas. Atos 13, versículo 1.
Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, versículo 1, profeta. Amém, amém? Amém. Evangelista, pastor, eu não vou nem falar, mestre, porque isso aqui já é nosso cotidiano, você já sabe. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui agora é o que cada um desses 5 ministérios, eles trazem de maturidade para vocês, que vocês precisam chegar à estatura de varão perfeito. A maturidade. Porque o conhecimento e o entendimento vocês já estão recebendo, mas vocês precisam de maturidade para isso. Vocês não... eu não posso pegar a Ayla e vou dizer assim: Ayla, eu vou lhe dar uma aula de autoescola, eu vou lhe ensinar você a dirigir. Você vai estudar agora. Mas só nos seus 18 anos é que você vai poder dirigir. Agora, na sua idade que você tem, ela vai ter a informação. Ela tem a informação, mas ela não tem a maturidade de como utilizar essa informação que ela tem. A informação que ela tem sem a maturidade que ela precisa não serve de nada. Diga informação, diga até revelação, sem maturidade, não me adianta muita coisa. Quando eu digo revelação, a revelação que eu estou trazendo para vocês é a palavra. Ela vai abrir a sua mente, mas vocês precisam dessa maturidade. Vocês precisam da maturidade para que vocês possam crescer nisso. E o ministério do apóstolo, irmãos, ele é um ministério que traz fundamentos. Fundamentos. E os fundamentos, vocês estão sendo fundamentados. Essa igreja está sendo fundamentada nos fundamentos dos apóstolos. Como é que é isso, pastor? O apóstolo, irmãos, ele chega numa certa região, numa cidade, num estado, aonde ele chegar, ele vai estabelecer fundamentos. O que eu estou ensinando aqui a vocês são fundamentos para uma vida de avivamento. Vocês não vivem um avivamento pessoal se vocês não quiserem, porque os fundamentos estão sendo colocados sobre essa casa. Como é que eu sei que o fundamento, que eu estou seguindo os fundamentos? Quando eu não preciso de ninguém para me empurrar. Quando você deixa de ser um Fusca na ladeira. Quando você deixa de ser um Fusca na ladeira e você passa a ser um carro elétrico, híbrido. Só apertando. Hoje não tem mais chaves, aperta só no botãozinho assim, ó. Você aperta no botãozinho assim, o carro já está contando. Ele nem chora. Né? O Fusca ficava chorando ali, ele nem pegava. Aí a pessoa tem que fazer o que com o Fusca? Empurrar. Quem lembra quando eu tinha Zaqueu? Eu tinha um Fit Uno que eu andava mais fora dele do que dentro. Não, sério. O meu primeiro carro, eu acabei ele todo na obra. Aleluia. As pessoas diziam assim: pastor, você está acabando o seu carro na obra. Filho, foi para isso que eu pedi a Deus. Foi para isso que eu pedi. Se fosse para passear, ele estava em casa, na garagem. Foi para isso mesmo. Irmão, eu botava 9 pessoas dentro do Uno. 9 pessoas. Imagina aí. Se eu comprar uma van, eu vou colocar 50 pessoas dentro, irmão. A gente vai bater em Minas Gerais e conseguir dentro da van. Só que quando você se Fusca aqui, ó, você precisa de alguém para empurrar para você pegar. Você é esse tipo de crente. Que para você orar, você precisa de alguém orando do seu lado. Eu já fui esse tipo de pessoa. Eu sempre fui muito intenso. Mas eu lembro que nós temos baixos e altos. E tinha tempo que eu só pegava fogo se tivesse alguém pegando fogo do meu lado. Se tivesse alguém orando em línguas do meu lado, tivesse alguém do meu lado orando, aí eu pegava fogo também. Só que você tem que aprender a produzir o seu próprio fogo. Você tem que parar de depender do fogo do seu irmão. O fogo que o seu irmão produz é bom, aleluia. Mas o fogo que você mesmo vai aprender a produzir, você e o Espírito Santo, aleluia. Não tem comparação.
Os fundamentos do apóstolo vai trazer isso para você. O apóstolo, irmãos, ele traz fundamento não é apenas para uma pessoa. O apóstolo ele traz fundamento para uma igreja, para uma sociedade. Esse é o apóstolo. O apóstolo ele não é no individual, mas ele alcança o indivíduo. Ele alcança o individual. A minha vida ela foi transformada quando eu comecei a seguir os apóstolos. Quando eu comecei a ir aos apóstolos, a minha vida foi transformada. Por quê? Porque os fundamentos dos apóstolos, eu comecei a centralizar eles na minha vida. Coisas que eu poderia passar. Eu poderia, as promessas que Deus tem na minha vida, sozinho, eu poderia alcançar elas. Porque foi uma visão que Deus me deu. Deus me deu uma visão de um grande ministério, Deus me deu a visão de uma grande chamada. E eu sozinho, eu sei que eu alcançaria. E isso não é soberba. Isso não é orgulho que eu estou falando aqui para você. É revelação, porque o Senhor me mostrou. Só que, quando eu me submeti debaixo de uma autoridade apostólica, sabe o que é que vai acontecer? A chamada que ia levar 40 anos para acontecer, agora é assim, há um aceleramento. Porque a unção apostólica, quando você é fundamentada, aleluia, ela traz aceleramento sobre a sua vida. Amém? Amém. Quando você se coloca debaixo dessa unção apostólica, desse ministério apostólico, traz aceleramento, a sua vida acelera, irmão. A primeira vez que eu tive com o apóstolo foi o apóstolo Joel Engel. Irmã Vilma teve lá também. O apóstolo liberou uma palavra sobre a minha vida. Ele falou assim: profeta, o que levaria 7 anos para acontecer na sua vida, dentro de 1 ano o Senhor vai fazer. 1 ano. E dentro daquele 1 ano, irmão, minha vida fez assim, um aceleramento que eu nunca imaginei viver. Coisas que eu nunca imaginei viver, eu vivi dentro de 1 ano. Hoje eu estava lembrando, agora em março, olha só. Agora em março, quarta-feira eu estou viajando para Porto Alegre, para a inauguração da Imigrado de Gravataí. O apóstolo convocou para mim estar lá. Março do ano passado, 1 ano antes, 1 ano atrás, o apóstolo não me conhecia. Eu estava viajando para lá para conhecer o apóstolo, 1 ano atrás. Aí agora, no mesmo mês de março, eu já estou indo como filho espiritual e um pastor de uma das regionais. Dentro de 1 ano. Irmãos, e quem conhece o apóstolo Rob sabe que o que aconteceu com essa igreja aqui, essa conexão, foi algo assim sobrenatural, tá? Ele não é, foi algo assim fora da casinha mesmo. Foi uma revelação de um anjo. O anjo, irmão, pegou ele várias semanas, meses. O Senhor me mostrava em revelação para ele, visão, mostrava a nossa igreja para ele. Ele ficava incomodado, ele não dormia de madrugada, tendo visão com nós, tendo revelação. E eu aqui orando, anjos ministradores, vão agora, visita o apóstolo. Eu dizia, visita, e os anjos iam lá tirar o sono dele. Brinca com o ministério dos anjos? Brinca com o ministério dos anjos? Irmãos, eu começo a falar dos anjos, eu me empolgo, irmão. Eu preciso fazer um seminário aqui com você de angiologia. Eu preciso fazer. Teve um dia que eu estava lá no Rio de Janeiro. Eu estava lá no hotel, no quarto do hotel. Eu estava precisando de uma quantia. Isso aqui é para quem crê. Quem não crê, não creia. Eu estava precisando de uma quantia, eu estava lá orando. Eu estava orando, apresentei a Deus. O Senhor falou assim. Aí você falou assim, por que você está pedindo isso a mim? Eu já te dei os instrumentos para isso. Pede aos anjos. Não, sério? Aí eu comecei a orar. Anjos ministradores, que assistem, que guardam os tesouros celestiais, vão agora, traga os recursos que eu preciso. Traga esse recurso agora para a minha conta bancária. Em nome de Jesus, que a palavra do crente é sim ou não, não. Eu estava de joelho orando. Meu celular chegou 2 notificações no WhatsApp. Chegou 2 notificações, eu abri. Era um aluno. Pastor Josimar,
Paz, querido. Paz. Eu estava aqui, o Senhor falou comigo, eu quero fazer uma oferta sobre a sua vida, manda a sua chave Pix aí para mim. Eu mandei a chave para ele, e ele mandou a oferta que eu estava precisando. Pastor, Anjos faz isso não, pastor, o anjo ele está muito ocupado. Aleluia. Oh, meu Deus. Se você crê, irmão. É os anjos, irmão. Aleluia. Eu estou falando de um ministério que crê no sobrenatural. Eu estou falando de um ministério de uma igreja, irmão. Aleluia. Se você vai fazer parte da emigrar, oh, meu Deus, você se preocupa não, porque você vai ficar doido por Jesus também, igual nós, tá? Aleluia. Porque o que é loucura para o mundo, para nós é poder de Deus. O homem carnal, ele não discerne as coisas do Espírito. Ele não discerne as coisas do Espírito. O homem carnal, o homem natural, ele não discerne, ele não entende. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. Mas o homem espiritual, esse discerne as coisas do Espírito. Eu não estou aqui dizendo para você que a função do anjo é trazer dinheiro para você. Claro, irmãos, que isso não é uma regra, que eu vou ficar todos os dias em cima da minha cama deitado, dizendo assim, anjo, vai lá. Não é, se fosse assim era bom demais, hein? Imagina, mulher, todos os dias lá em cima da cama, anjo, vai lá hoje, traga tanto. Não, os anjos vão fazer isso. Mas, diga comigo, propósito. Diga propósito. Diga desígnio. Os anjos, eles operam para um desígnio, para um propósito. Eu ensino isso na apostila dos ministradores. Que os anjos, irmãos, eu falo para você, que eu começo a falar de anjo, me empolgo. Mas faz parte da maturidade isso aqui, ó. Os anjos ministradores, eu estava dando uma aula lá no YouTube, aí entrou um hate lá, e começou a falar assim, esse negócio de homem, da ordem a anjo, isso não pode não. Anjo não recebe ordem de homem humano não, de jeito humano não. Aí eu falei para ele assim, é verdade. O anjo não recebe ordem de pessoas naturais. Ele não recebe ordem de qualquer pessoa natural. Uma pessoa carnal, claro que o anjo não vai receber. Mas uma pessoa que tem um desígnio, um propósito, o anjo vai trabalhar por aquele desígnio. Ele vai operar, ele vai ministrar por aquele desígnio. Os anjos ministradores, eles são seres ministradores que ministram aqueles que é de herdar a salvação. E quando eu tenho um propósito, eles vão operar comigo para esse propósito. Os anjos ministradores, eles já estão operando, irmãos, e está trazendo, já está chegando, já. Aleluia. Você pensa que não, eu já estou vendo ela. Eu estou vendo ela aqui na porta, e vai ser antes da gente se mudar de prédio. Já estou vendo ela aqui na porta, ali, ó, ali na frente. E eu estou falando com fé, viu? Eu estou falando aqui, eu já profetizei isso aqui. Está chegando, está pertinho. Tenha calma, ninguém vai ficar a pé. Então os anjos, eles têm desígnios para isso aí. Amém? Tudo isso, irmãos, está debaixo tudo isso está debaixo do ministério apostólico. Nós estamos debaixo do ministério apostólico. A unção apostólica vai trazer um aceleramento para vocês. Ele vai acelerar muitas coisas sobre a sua vida. E o que é o fundamento apostólico que ele estabelece sobre vocês, sobre uma igreja? Ele estabelece algo que antes a gente só pregava, mas vocês não conseguiam viver. Debaixo do ministério apostólico é estabelecido princípios e fundamentos. Fundamentos da oração, ele é estabelecido. O fundamento do jejum, ele é estabelecido. O fundamento da santidade, ele é estabelecido. Debaixo do ministério apostólico, isso é estabelecido. Debaixo do ministério pastoral, isso é pregado e ensinado. Existe uma graça de Deus, que te ajuda naquilo ali. Mas debaixo do ministério apostólico, isso é estabelecido sobre a sua vida. Isso é estabelecido. Você recebe sobre você esse manto. É como eu ensinei aqui nos 5 dias de avivamento e libertação. A capa apostólica, a capa da oração, a capa do jejum, são mantos que você recebe. São mantos que são transferidos. Vocês recebem isso no seu espírito. Então, o ministério apostólico, ele traz maturidade nos fundamentos. No fundamento da palavra, no fundamento da oração, no fundamento do jejum, no fundamento da santidade. Isso são pilares. Isso são pilares de uma vida de avivamento. Isso são pilares. Eu digo isso, pastor Josimar,
que eu não estou esperando avivamento, eu vivo um avivamento porque eu vivo esses pilares da minha vida. Eu vivo o pilar da santidade, eu vivo o pilar da oração, eu vivo o pilar do jejum, da consagração, da palavra, eu vivo esses pilares. Agora, olha só, se eu vivo o pilar da santidade, melhor, se eu vivo o pilar da oração e do jejum, mas eu não vivo o pilar da santidade, o avivamento não é completo dentro de você. Você se alegra na presença de Deus, tudo isso, mas os pilares têm que estar completos. Santidade, oração, jejum, consagração, palavra. Se eu só oro, mas eu não jejum, ou se eu jejum, mas eu não oro, ou se eu oro, mas eu não leio a palavra, ou se eu leio a palavra, mas eu não oro, tem um desequilíbrio. Tem um desequilíbrio. Uma vez alguém perguntou assim, falou assim, para o pastor, falou assim, pastor, o que é mais importante? É ler a Bíblia ou orar? É orar ou ler a Bíblia? O que é mais importante? Aí o pastor falou para ele assim, um passarinho que está voando, qual é a asa mais importante dele? É a direita ou é a esquerda? Aí o cara falou assim, tem que ser as duas. Ele falou assim, as duas. As duas têm que andar em conjunto, em unidade. As duas. Ainda que eu digo para vocês, que a vida de oração, ela vai ser essencial para que você possa entender a palavra. A vida de oração, ela tem que ser mais intensa ainda. Você tem que ter a palavra, tem que ter comunhão com a palavra, tem. Até o ponto, você tem que ter, irmão, você tem que ler a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus, a ponto de, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu conheço essa Bíblia aqui, ó, 66 livros, tenho certeza que aqui tem 66, tá tão fininha essa, é slim, né? É igual o pastor é slim. Eu sou todo slim, o terno é slim, a roupa é slim, eu estou todo slim. Essa Bíblia aqui, 66 livros, quando eu já sei tudo que tem aqui dentro, quando eu já comi essa palavra, joguei tudo aqui para dentro, está aqui tudo aqui, ó. Quanto mais eu tenho dessa palavra dentro de mim, mais revelação eu vou ter. Você sabia disso aqui? Ou não? Sabia não? Está sabendo agora. Quanto mais você lê a palavra, mais revelação você vai ter. Amém ou amém? Amém? Pastor, eu quero ter mais visitação de Deus, eu quero ter mais revelação. Entenda mais a palavra de Deus. Leia mais. Pastor, mas eu leio e não entendo. Leia sem entender. Não, eu leio, pastor, dá sono. Leia com sono mesmo. Você tem que ter estratégia. Tem estratégia, irmão, para driblar o sono. Ó, quando eu faço propósito para ler a Bíblia, a última vez que eu fiz foi um de 6 meses, para ler a Bíblia em 6 meses. Eu tinha que ler, eu não lembro se era 25 capítulos por dia, ou era 26 capítulos por dia, um negócio assim, para ler em 6 meses. E eu tinha uma disciplina diária para ler isso aqui. Eu tinha tantos capítulos. Mas tinha dias, irmãos, que você não estava bem para ler, estava meio cansado. Aí sabe o que é que eu fazia, Luiz? Eu botava Cid Moreira na televisão. Eu botava Cid Moreira lá, lendo. E ele ia lendo o capítulo e eu ia acompanhando na minha Bíblia. Eu ia ouvindo e lendo. Aí assim eu conseguia ler. Gere estratégia. Se o diabo coloca um obstáculo, pula por cima dele. Se o diabo te dá um limão, faz uma limonada. Amém ou amém? Amém. Palavra e oração são fundamentos apostólicos. São fundamentos, não, na verdade, a oração, a palavra, jejum, são fundamentos do Senhor para nós. Mas debaixo do fundamento apostólico, eles são estabelecidos sobre a nossa vida. Há uma maturidade nessa área. Você, irmãos, precisa conseguir maturidade no jejum. No sonho que eu tive, na visão que eu tive com vocês, e eu falava, irmão, todos os obreiros foram reprovados. Não escapavam não, sério. Eu queria que tivesse escapado. Mas no sonho eu falava assim, todos foram reprovados. Será que o Senhor estava falando desse último jejum? Será que o Senhor falou desse último jejum? Eu não duvido.
Estou dizendo aqui que foi uma revelação de Deus. Mas isso é para vocês aprenderem a ter uma maturidade. Quando eu falo, irmãos, sobre jejum aqui na igreja, vocês têm que entender que eu não sou um pastor que eu estou dizendo assim, você é obrigado a jejuar. Não, eu estou dizendo assim, esse é o caminho. Eu estou dizendo, esse é o caminho para você, ó. Pastor, ó, eu quero vencer isso aqui, eu quero vencer os vícios, eu quero vencer o pecado, eu quero vencer... Esse é o caminho, vai. Amém? Você não é obrigado a nada aqui. A não ser que você queira estar aqui ministrando. Aí sim, você é obrigado. Aí sim, você é obrigado. Ah, pastor, eu quero fazer parte do ministério de intercessão. Ah, pastor, eu quero ser pastor da sua igreja. Ah, pastor, eu quero fazer isso. Quer trabalhar no ministério? Aí você vai ter que entrar no corpo do obreiro e no jejum e na disciplina. Para algumas pessoas isso é bom, porque tem pessoas que não conseguem jejuar sozinho, mas no coletivo você já consegue. Só que quando você conseguir chegar à maturidade espiritual, você não vai ter mais o pastor Josimar dizendo assim, Caio, você precisa jejuar. A maturidade espiritual, o Espírito Santo vai dizer para você assim, Caio, você precisa jejuar. Está entendendo? A maturidade espiritual, irmãos, vai te trazer isso. Na oração, no jejum, na santidade, um fortalecimento, um aceleramento. O ministério do profeta, irmãos, ele traz uma maturidade espiritual. O ministério do profeta, ele é diferente do dom de profecia, porque o dom de profecia o Senhor me dá para um indivíduo. O ministério profético, irmãos, o ministério de profeta é um ministério muito doloroso. Quando alguém diz assim, eu quero ser profeta, eu não sei o que é pior, se é ser profeta ou ser pastor. O que é, Maria? Não estou querendo fazer medo para você, mas é sério. Nós que vivemos esse ministério, e quando você é um profeta, pastor, aí que o negócio estreita, aí que o caldo engrossa. Quando você é só pastor, já tem um peso. Quando você é só profeta, já tem um peso. E quando você é profeta e pastor? E pior, e quando você é um apóstolo? Porque um apóstolo, irmãos, ele tem os 5 ministérios em um. O apóstolo, ele é mestre, ele é pastor, ele é evangelista, ele é profeta e apóstolo. Amém? Nunca esqueça isso. Um apóstolo, ele tem os 5 ministérios dentro dele. Ele é um evangelista, ele é um pastor, ele é um mestre, ele é um profeta. Então, para você ver, mas só que, olha só, sempre que Deus te levantar algo, Ele vai te dar uma graça para aquilo ali, tá? Não tenha medo. Ele vai te capacitar para aquilo. É como se, um exemplo, Anselmo, você só pode ir com 100 quilos. Você só consegue levantar 100 quilos. Menos? Não, 100 quilos até eu posso, rapaz. Se você não pode com 100 quilos. Não, brincadeira, eu posso não. Tá, vamos lá, 50 quilos. Você só pode com 50 quilos. Aí o Senhor, Ele vai ungir você a... Deus te dá uma unção apostólica. Um exemplo. Você só podia com 50 quilos. Só que agora, com essa nova unção que o Senhor te deu, o Senhor vai te dar uma força de você suportar agora 150 quilos. E antes você só aguentava 50 quilos. E aqueles 50 quilos deixava você sem dormir, estressado e tal. Só que agora com 150 quilos, você está de boa. Por quê? Porque existe uma graça de Deus para isso. Quando Deus te chama para um ministério, Ele te dá essa capacitação. Se Deus te chama para ser um intercessor, uma intercessora, um pastor, uma pastora, um profeta, uma profetisa, o Senhor, Ele vai te dar essa unção. Eu orava dentro do meu quarto e dizia, Senhor, eu não quero ser pastor. Perante o Senhor Jesus Cristo, que está no céu. Eu orava e dizia, Senhor, eu não quero tomar conta da igreja. Não, Senhor, não me coloca. Mas parece que quando você não quer ir, aí que Ele diz, então vai. Quando você diz assim, eu não quero esse ministério, o Senhor está dizendo assim, é esse mesmo que eu quero. É dessa forma. Mas quando você já conhece alguém dizendo assim, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu olho assim e digo, rapaz, essa pessoa faltou a aula. Não é errado, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que não estou dizendo que também não pode ser por esse caminho. Pode, porque aquele que almeja o psicopata, coisa boa ele almeja. Aquele que almeja o ministério, boa coisa ele almeja, diz Paulo. E sim, a gente tem que almejar, sim, tem um desejo no seu coração, sim, glória a Deus por isso. Amém? Então, o ministério do profeta, irmãos, ele é um ministério complexo, por quê?
Porque o profeta, o Senhor faz você viver a mensagem que você vai pregar. O profeta, ele não entrega nada do que ele não vive. O profeta, ele não se move fora daquilo que ele não faz. Esse é o profeta. Esse é o profeta. Por que andar com o profeta é difícil? Porque estar do lado de um profeta é difícil. Porque um profeta, irmãos, a sensibilidade espiritual dele é aguçada, é muito maior. Se você tem um nível de discernimento, vamos dizer que o seu nível de discernimento é 30%, o seu é 40%. Um profeta de ministério, o discernimento dele é 100%. Discernimento, sensibilidade espiritual, ele discerne o ambiente muito rápido, ele discerne as pessoas muito rápido, ele chega no ambiente, ele sabe se aquele ambiente é para ele ou não, ele sabe se aquela pessoa é de Deus ou não. Esse é o ministério do profeta. Eu não vou dizer a você que eu sou um profeta de ofício, mas muita coisa do ministério profético, o Senhor começou a me ensinar muito cedo. Desde o novo convertido, irmão, todas as pessoas que chegavam perto de mim, ou chegavam numa igreja lá, que iam pregar lá, eu lembro que eu era sonoplasta, ficava lá na mesinha lá, só colocando DVD, tirando DVD. Irmão, eu sou do tempo do DVD. Meu Deus do céu, quando aquela senhorinha vinha com aquele DVD da faixa 15, CD, mas era no DVD, o que tocava era um DVD, era um CD no DVD, aí ela bota a faixa 15, e os DVD não tinha a tela de LED, para dizer qual era a faixa, e você tinha que ir passando de uma em uma, essa? É não, essa também não é, quem viveu isso, irmão? Aleluia, até chegar na faixa 15 de Marcos Antônio, era terrível, eu era sonoplasta na mesinha, e aí depois apareceu o pendrive, pensei que ia melhorar, piorou, era pior, o pendrive, por quê? Porque no CD só tinha 20 faixas, 15 faixas, o pendrive tinha 150 músicas para você achar 70, e tinha que passar de uma em uma também, era terrível aquilo ali, graças a Deus que, né, o Senhor nos deu graça, nos libertou, aleluia. E eu estava lá na minha mesinha lá, e na igreja lá, levava os pastores, os pregadores lá, e eu lembro, irmãos, eu novo convertido, as pessoas subindo no altar para pregar, o Espírito Santo falava para mim, eu sentia algo ruim ali, o Espírito Santo falava para mim, eu dizia assim, e eu sentia, depois eu falava, tem algo errado com esse homem, tem algo errado com essa pessoa, eu sentia dentro de mim, eu ia conversar com uma pessoa, 5, 10 minutos que eu estava conversando com aquela pessoa, o Senhor me mostrava se aquela pessoa era orgulhosa, soberba, se aquela pessoa estava mentindo ou falando a verdade. Desde muito cedo eu tive isso. Eu digo isso sempre. Eu não tenho medo de errar, isso aqui não é vaidade que eu estou falando, não é orgulho. Qualquer pessoa, eu conversar 10 minutos com uma pessoa, eu sei qual é a intenção do coração dela, eu sei se ela está mentindo, se ela está falando a verdade, eu sei. O quê? Discernimento, você fica muito aguçado. O ministério profético, ele vai trazer maturidade nessa área. Ainda que você não seja um profeta, mas se você está debaixo da unção do ministério de um profeta, isso também vai trazer maturidade para você. Eu tenho ensinado muito para vocês aqui sobre discernimento de espírito. O discernimento de espírito, irmãos, é um dom fundamental. Tem pessoas que... o dom de profetizar é bom, o dom de orar em línguas é bom, o dom de interpretar as línguas também é excelente, mas, irmãos, o dom de discernimento de espírito vai livrar vocês de muita coisa errada. O dom de discernimento de espírito vai livrar vocês de muito comércio errado, de muito acordo errado, de muita sociedade. O discernimento de espírito. Estou falando agora para os microempresários, pequenos empresários, grandes empresários. Discernimento de espírito. Eu chego, irmãos, eu vou dar um exemplo. Se eu for numa oficina e o mecânico, ele ia analisar o meu carro, ele começava a falar isso e aquilo, eu sabia que ele estava querendo me enganar. Eu chegava num canto, às vezes eu nem entrava, quando eu ia parando, o Espírito Santo falava para mim assim, sai daqui. Eu chegava, quando eu entrava na oficina, que eu olhava para a cara do dono da oficina, esse cara aqui é um golpista. Saía. Não, eu não estou julgando não, era o Espírito, discernimento. Até hoje eu sou assim. Eu vou contar uma outra experiência aqui. Posso contar aquela experiência? Esses dias a moto do pastor Carlos quebrou, lá nos bancários.
deixou a moto numa oficina de um cara lá que conserta. O cara falou assim, tal dia venha buscar. Era um sábado. O pastor Carlos falou comigo, pastor Jesus, mas você pode ir comigo buscar minha moto lá na oficina TAF? E vamos. Aí a gente chegou lá. Chegamos lá, o cara não tinha nem pegado na moto do pastor Carlos, não tinha nem ajeitado. Aí o cara falou assim, não, mas deixa aí que a gente amanhã conserta, não sei o que, depois a gente vai mexer. O pastor Carlos olhou para mim e eu falei assim, deixa não, pode tirar que ele não vai consertar não. Vamos levar. Aí era uma ladeirona grande, irmão, assim, meu Deus do céu. A gente empurrou aquela moto. Aí veio uma pessoa, nos ajudou e tal, e chegamos na outra oficina. Quando paramos na outra oficina, o pastor Carlos falou o problema da moto para o mecânico olhou para a moto e falou assim, é assim, 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 assado. O Espírito falou para mim assim, ele está enganando ele. Aí o pastor Carlos olhou para mim e eu falei assim, deixa também não. Aí eu falei, deixa não, eu vou lhe rebocar. Eu tava numa moto também, e eu não sei rebocar. Você já viu aquele motoqueiro que sai rebocando no cano assim? Eu não sei fazer um negócio daquele, irmão. Meu Deus do céu, eu não sei, sério. Eu tentei, mas não consegui. Aí eu disse, espera aí. Aí tinha um armazém de construção, eu fui lá no armazém de construção, comprei 5 metros de corda. Amarrei na moto do pastor Carlos, amarrei na minha, mas eu não conseguia puxar ele porque ele era muito pesado. Aí a moto ficava assim. Aí a gente já estava desistindo, ele teve uma ideia. Ele falou assim, não, eu vou na frente, na sua, e você vai na minha. Aí eu fui atrás, que era mais magrinho. Aí a gente veio embora. Aí chegamos aqui e a gente levou para uma oficina aqui de um irmão, que ele já conhece, que eu conheço também, que eu faço serviço com ele também. No mesmo dia, o cara olhou a moto, irmãos, não era nada, era só água na gasolina. Foi um dia de chuva, entrou água. E os caras lá tudo querendo passar. E o Espírito falou para mim assim, estão querendo enganar ele. Isso é discernimento de Espírito. Então, Vasco, quando você for para uma oficina, liga para mim. Consultoria, tá? E não sei porque todo mundo vai ligar para mim agora. Vou começar a cobrar agora. Brincadeira. Diga, ministério profético amadurece discernimento de Espírito. Ainda que você não seja um profeta, mas só de você estar debaixo desse ministério do profeta, ele vai trazer muito alinhamento para você. Ele vai apontar o caminho para você. O ministério do profeta aponta o caminho para você. O ministério do profeta, ele traz edificação e ele traz maturidade ao que vocês precisam. O ministério do evangelista, que é o terceiro. O ministério do evangelista, irmãos, ele traz maturidade na sua alma. Como, pastor? O ministério do evangelista, irmãos, ele vai curar o seu ego. O ministério do evangelista, ele cura o seu ego. Por quê? Porque o ministério evangelístico, ele tira o foco da igreja local e coloca o foco nas almas. Coloca o foco dos necessitados. Coloca o foco nos pobres, nos famintos, nos perdidos. O ministério evangelístico, ele traz maturidade para a sua alma. Ele arranca o seu ego. Ele faz você enxergar as almas assim como Jesus enxergava. Isso é maturidade. Enxergar as almas como Jesus enxergava. Amém? Jesus, ele era um evangelista. Bota para mim Mateus capítulo 9 e o versículo 36. Mateus capítulo 9 e o versículo 36. E vendo a multidão, ele teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Aqui, Jesus evangelista. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. O evangelista traz maturidade na sua alma. Vamos lá, ministério do pastor. Uhul, aleluia. Chegamos aqui nos pastores, vamos lá. O ministério do pastor, irmãos, ele vai trazer maturidade na unidade da igreja e no amor. O ministério do pastor, ele traz maturidade na unidade e no amor. Bota para mim aqui, João capítulo 21, versículo a partir do 15. João capítulo 21.
E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta o meu rebanho. Vou falar rebanho, ali é ovelha rebanho. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. O ministério do pastor, Jesus não perguntou a Pedro se ele tinha talento. Jesus não perguntou a Pedro: você sabe pregar? Jesus não perguntou a Pedro: você sabe liderar? Não, ele falou assim: tu me amas? Tu me amas? Porque o ministério pastoral, ele traz a edificação no amor de Cristo. Você só pode ser um pastor ou uma pastora se você manifestar o amor de Deus através de sua vida. O amor de Cristo, ele tem que ser primordial e vivo sobre você. As pessoas precisam ver o amor de Deus em você. Você precisa edificar e levar maturidade para as pessoas, para a igreja em amor. Esse é o amor. Por quê? Jesus ele pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, então tu me ama, então apacenta meu rebanho. Porque só uma pessoa com o amor de Jesus. eu vou falar isso não, você que vou falar, diga assim comigo: só um pastor com o amor de Jesus me suporta. É assim, não é, irmão? Não é porque você é ruim, é porque você tem defeito. Sabia que você tem defeito? Você tem. Aleluia, eu também tenho. Eu também tenho. Se eu preciso ter muito amor para suportar vocês, da mesma forma, minha esposa precisa ter o amor de Deus para me suportar. É a maturidade em amor. Por que pessoas não conseguem congregar numa igreja e sempre estão numa igreja diferente? Esses dias eu estava vendo um meme de uma pessoa que estava na igreja, ela falou assim: hoje eu estou na igreja batista. Aí depois ela disse: não, agora eu estou na assembleia. Aí depois ela disse: não, eu estou agora na anglicana. Aí depois ela falou: não, eu estou agora na do véu. Não, agora eu estou no 7º dia. E por que ela não se estabiliza em um só lugar? Porque ela ainda não teve o encontro real da maturidade do amor de Deus. No dia que o amor de Deus ele amadurecer em você, você vai olhar para as pessoas diferente. Você vai olhar para as pessoas sabendo que essa pessoa tem defeito. Mas você vai amar ela. Por quê? Porque Deus também amou ela. Eu não amo o pecado. Eu não estou falando de pecado. Eu não amo o seu pecado. Deus não ama o seu pecado. Eu estou falando agora da sua falha humana. Falando você como ser humano. Falha humana, que todo mundo tem, o seu defeito. Que para você talvez não seja um defeito porque você não sabe o que é. Tem pessoas que não mudam porque não sabem o que é um defeito. A primeira coisa que eu fiz quando eu me casei, eu fiz uma lista dos defeitos dela. Foi, irmão, os primeiros meses de casamento, eu fiz uma lista. Falei, ó, aqui estão os seus defeitos. Aí ela falou: esse aqui, ela fez outra lista, essa aqui são os seus. Ela fez uma lista dos meus. Eu falei: pronto, esse aqui são os seus defeitos, esse aqui é o seu meu defeito. Então, como é que a gente vai fazer aqui agora? Você vai ter que melhorar os seus defeitos para me melhorar os meus defeitos. Vamos precisar arrancar os defeitos. Amém? A igreja não é diferente, irmão. Eu sei que vocês querem que eu fale mais sobre isso aqui. Peraí que eu vou falar. A igreja não é diferente, irmão. Ame uns aos outros. Quando a Bíblia diz suporte, irmão. Você suportar o seu irmão, não é você ser ele lá no canto dele ou no meu. A palavra suportar, lá no grego, sabe o que quer dizer? Levar nas costas. É levar nas costas assim, ó.
Então, se o seu irmão, ele está sendo pesado com você, leva ele nas costas. Diga para o seu irmão, me suporte pelo reino. Não, seja profeta agora, diga assim, me suporte pelo reino. Diga, o reino precisa de mim com você. Aleluia, diga, o reino precisa de nós juntos, irmão. Aleluia, fala para essa pessoa, você tem defeito, eu também tenho, mas nós juntos vamos incendiar João Pessoa. Nós juntos vamos tacar fogo na Paraíba. Aleluia, a Paraíba será incendiada com o fogo do Espírito Santo, numa igreja que amadureceu em amor. Quando eu amadureço em amor, irmão, oh meu Deus do céu, oh Senhor, aleluia, um casal precisa desse amor. Esse amor que Pedro perguntou que Jesus perguntou para Pedro, irmão, não é um amor de amigo, não. É o amor de Deus. É o ágape. É um amor incondicional. É um amor que Ele me amou, eu ainda sendo inimigo de Deus. É esse amor. É esse amor que existe no meio do seu casamento. O amor que você tem que amar sua esposa. Eu sei que se não for recíproco, acaba. É verdade. Tem que ser recíproco. Eu sei que precisa ser recíproco. Precisa construir isso. Mas é o amor de Deus no meio dos casais. É como eu ministrei no casamento de Everton, é o cordão de 3 dobras. A terceira corda desse cordão de 3 fios, a terceira dobra é a presença de Deus. E aonde ela está, irmãos, eu vou conseguir amar a minha esposa. Eu vou conseguir amar ela com os defeitos dela. Só que eu vou conseguir amar ela. Só que esse amor me dá a chance e me dá tempo para você mudar os seus defeitos. E dá a chance de eu mudar os meus defeitos. É esse amor. É quando Deus está centralizado no casamento. Mas quando Deus ele não está mais centralizado no seu casamento, quando Ele não é mais prioridade no seu casamento. Ó, eu vou ensinar para vocês um passo aqui para vocês sempre orar pelo seu casamento, para vocês ter Deus, sempre a presença dele no seu casamento. Sempre ore pelo seu cônjuge. Não estou falando uma vez perdida. Eu estou falando sempre ore pelo seu cônjuge. Pelo seu esposo, pela sua esposa, sempre ore por essa pessoa. Quando você está orando por essa pessoa, mas não ore com raiva não. Senhor, pega ela mesmo, pega ele, pisa na cabeça, faz isso, quebra, morre. Não. Senhor, molda com amor, molda essa pessoa, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, e tá, ore, interceda. Porque por todas as pessoas que você ora, você se apaixona por ela. Por que é que você acha que Jesus manda você orar pelos seus inimigos? Porque quando você começa a orar por aqueles que te perseguem, você começa a criar amor por elas. Você começa a enxergar elas diferente. As pessoas começam a te perseguir, você começa a orar por elas, a palavra não é pena, mas você começa a olhar para essa pessoa e dizer, meu Deus, é uma pessoa que está num estado miserável, sem a presença de Deus. Compaixão. Você começa a ter compaixão dessas pessoas. Irmãos, eu não consigo ter raiva de ninguém. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ter raiva com ninguém. Se você furar o pneu da minha moto hoje, eu vou ficar com muita raiva de você. Não, vou mesmo. Vou ficar com raiva de você. Você furou meu pneu. Mas eu vou dormir. Amanhã eu vou acordar. Passou. Não, é sério, eu não consigo guardar raiva. Se eu quisesse, eu não consigo. Porque eu não sou um depósito de mágoa. Eu sou um depósito do Espírito Santo. Eu sou uma fonte de água viva. Aleluia, porque Ele disse, do seu ventre fluirão rio de água viva. Quem é fonte de água viva não guarda maguinha. Quem é fonte de água viva não guarda raiva. Não. Fonte de água viva, irmão. Oh, meu Deus do céu. O ministério pastoral, ele vai trazer edificação e amor, maturidade e amor para você. Aí Pedro, irmão, Jesus falou para ele, já estou terminando aqui para a gente cear. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, tu me ama? Amo. Por quê? Porque a base do pastorado é o amor. Aí Pedro entendeu isso depois. Bota para mim aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. 1 Pedro 5, 2. Epístola
1 Pedro, olha só, aí entendeu agora, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Eu quero uma tradução mais suave. Bota aí uma King James atualizada, ou uma NVI mesmo. Deixa eu ver aqui como é que está na NVI. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Ele está falando aqui, ó. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, não por obrigação, mas de livre vontade, de amor, por amor. Pedro entendeu que o pastoreio precisa ser por amor. É uma expressão de amor. O pastoreio é uma expressão de amor, pastores. É uma expressão de amor. Vocês, pastores auxiliares que estão aqui, vocês não são simplesmente pastores auxiliares. Eles não estão aqui, eles não são fantoches aqui na igreja, não. Eles têm os compromissos deles aqui na igreja. Eles têm o ministério deles aqui na igreja. Eles pastoreiam vocês também. Eles estão aqui pastoreando vocês. Então, esse amor de Deus não é só sobre a vida do líder da igreja. Não, todos os pastores precisam ter isso. Todos os pastores e pastoras. O amor de Deus, irmãos, precisa ser maduro. Precisa ser maduro em vocês. Porque vocês só vão levar a maturidade de amor para a igreja se for maduro em vocês. Eu só posso ensinar algo que eu já recebi de Deus, amém? Vamos lá, último ponto aqui para a gente encerrar agora. Prometo que agora eu encerro. O mestre, o ministério do mestre, ele traz a maturidade na palavra. Eu falei que a palavra é um dos fundamentos do apostólico que é estabelecido, mas o mestre, ele vai trazer com precisão o fundamento e a maturidade na palavra. Oséias capítulo 4, versículo 6. Coloca para mim. Oséias 4, versículo 6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Por falta de quê? Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Olha que sério isso aqui. O compromisso que você tem que ter com a palavra. O conhecimento que você vai começar a ser gerado por Deus, começará na palavra. É a palavra que começará a ser gerada dentro de você. É essa maturidade na palavra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Coloca para mim. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo através da palavra. Aleluia! O mestre vai trazer entendimento das escrituras, o fundamento doutrinário, o discernimento da palavra. Ele vai te levar, o mestre, a você compreender a palavra e você amar a palavra. Você vai aprender a amar a palavra quando você estiver aprendendo. E o mestre, irmãos, o ministério específico dele é isso, é ensinar. É ensinar. Nem todos suportam estar em um culto onde o mestre está ensinando. Eu falei para vocês que o apóstolo ele se move no mestre, no apostólico, no profético, no pastoral, no evangelístico. O apóstolo Robson, nosso pai espiritual, ele se move em todas essas áreas aqui. Se você for numa conferência, aonde ele está ministrando no ministério de mestre, eu vou falar um negócio para você. Lá você vai saber se você é crente ou não. Não, sério. Porque são 10 horas, 12 horas, ele ensinando lá na igreja. Assim não é, pastor Tiago? Assim não é, irmã Vilma? É 10 horas. Vocês ensinaram. Ó, faz 1 hora que eu estou pregando aqui para vocês. 1h20 que eu estou pregando aqui para vocês. Vocês já estão incomodados.
Todos não. Mas você já fica meio assim, meu Deus, vai acabar não essa palavra? O mestre nem todos conseguem estar debaixo do ministério do mestre. Só que é um dos ministérios mais importantes, que vai te levar ao conhecimento pleno, aleluia, da palavra, e através dela vem a revelação. Eu quero que você fique de pé comigo agora, orando comigo em espírito.